por se tratar de uma lei municipal, porque a gente possa tentar melhorar não só para a gente, porque na verdade a lei é uma lei voltada ao profissional autônomo, né? Então, seja ele qual for, arquiteto, médico, dentista, psicólogo, todos eles incidem esse imposto sobre a sua profissão. Então a gente juntou, um dos assuntos que a gente levou é que forma a gente poderia propor que não ficasse tão pesado, né, para profissional, e também não ocorresse esses casos que a gente cansa de ver aí, que são profissionais que abrem suas matrículas porque são obrigados a abrir, porque tem que aprovar seus projetos, ser responsável técnico nas prefeituras, e no fim ficam abertas e são surpreendidos lá na frente, alguns anos depois, com suas cobranças, a dívida ativa, e muitas vezes vão até executados, né, e ficam como eu estou atualmente, uma conta bloqueada por um ISS de 2007, que eu nem lembrava, nem sabia, fui notificado na casa, no antigo endereço onde eu morava, que era a casa da minha mãe recebeu, não me passou, e eu fui para a dívida ativa e estou lá com 3 contas minha pessoa física bloqueada, sem poder usar. Tudo bem que não tem dinheiro, mas pelo menos eu queria ter minha conta de volta, mas faz parte. E a gente fica pensando, assim, como a gente pode mudar isso, né? Porque é uma lei municipal, na verdade é uma lei federal, né? Onde a prerrogativa de regulamentação ela é municipal, cada município pode regulamentar. Porém, tem as premissas, né, de mínimo e máximo de alíquotas, etc. E, pegando um pouco da mesa anterior, que são dos alunos, a gente não é informado isso quando estuda, né? Ninguém se fala isso para a gente. Olha, vocês estão aqui, vocês vão estudar, vão ser arquitetos, vão fazer belos projetos, vão pegar projetos de milhões, mas vocês também vão ter que pagar imposto, vocês também vão ter que ser sócio do governo. A gente só sabe depois que a gente sai, né? Aí depois a gente chega lá, o cara já foi na prefeitura? Já fez seu cadastro? Já foi no CAL? Já foi no CEL? Pô, mas aonde é isso? Como é que eu faço isso? Aonde eu vou aquilo? E a gente sai igual o cego em tiroteio, né? Não sabe para onde corre e não sabe o que faz. E no fim a gente tem que fazer, porque é compulsório, se não fizer não trabalha, e a gente vai e faz. Aí você imagina, um recém-formado, que ainda está à busca do seu mercado de trabalho, está ali correndo, né? A gente está numa cidade de 500 mil habitantes, a gente tem aproximadamente, acho que 580, 600 arquitetos hoje na cidade. A gente é um polo gerador de mão de obra na região, né, porque nós temos 3 faculdades de arquitetura aqui na região. Temos, fora que agora Itaperuna parece que tem uma também, né, que é aqui do lado. Então a gente está num mercado extremamente competitivo, né, extremamente, em alguns momentos, né, como a gente, na mesa de auto-vistoria, a gente vê, passa a ser desleal, né? Porque as pessoas começam a cobrar porque precisam ganhar dinheiro, e o cara que está começando, ele não tem aquele, às vezes, expertise, né, para mostrar o porquê que ele tem que ser contratado. Ele pode ser até muito bom, mas o recém-formado sempre gera uma desconfiança, né, aí a gente sempre vai começar como todo mundo começa, pelo menos aqui no interior do estado, né? Não sei na capital, o pessoal do Rio, né? A gente vai começar trabalhando para o amigo do amigo, para o vizinho, e assim a gente vai até que um dia a gente começa a ter a plaquinha nossa em alguns lugares, etc, etc, etc. E assim a gente engrena, né? E como diz a Cris, alguns se aventuram até a ser professores. Alguns até professores corajosos vão ser professores. E a gente, graças a Deus, tem uma profissão, né, que a gente tem essa gama de oportunidades, né, de chances, como o Pablo também falou aqui, que a gente pode veredar por várias áreas de atuação. A gente pode ser arquiteto de interior, pode ser urbanista, pode ser construtor, pode fazer laudo, pode fazer vistoria. Então, a arquitetura não é só fazer projeto. Só que isso tudo custa. Tudo isso que a gente vai fazer, seja ele qual for, isso custa. Se você abrir sua empresa, você também é sócio do governo. Você vai ter lá seus impostos para pagar, também é trimestral, também paga. Tendo serviço ou não tendo serviço, o governo já manda lá, ó, a guiazinha lá para você, seu contador te apresenta, você pergunta o que é isso. E fora os outros problemas, que eu não vou falar aqui para não assustar vocês ainda, quem tem empresa. Mas a gente está tentando aqui hoje, junto com o nosso advogado lá do CAL, o João Paulo, a gente tentar mostrar para vocês como funciona a lei do ISS, né? E assim, algumas saídas que a gente pode ter
para esses casos que a gente acontece no dia, como está acontecendo comigo agora. Isso é recente, não é uma coisa de muito tempo, né? Eu estou com minha conta bloqueada hoje. Eu estou 20, já paguei, já fui lá, já fiz tudo, mas não tem jeito. Aí você fica à mercê do juiz canetar, liberar sua conta, e você tem que viver sem suas contas e ninguém pergunta como você está. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente tem que conhecer sobre a lei. E a gente não conhece, quando está na faculdade, sobre a lei. Ninguém fala para a gente sobre a Receita Federal, ninguém fala para a gente sobre a Prefeitura Municipal, sobre o Estado, sobre a taxa de bombeiro, porque, por exemplo, eu construo e vendo. Depois que minha casinha está pronta lá, já entra taxa de bombeiro de incêndio todo mês, IPTU, e eu nem vendi, já estou pagando. Eu tenho que vender aquela casa ainda. Às vezes não vende com um mês, não vende com 2, vai vender com 1 ano, e você está com o seu capital imobilizado e você já está pagando. E isso é para todo mundo. Médico também acontece isso, só que algumas profissões a gente consegue ainda recuperar mais rápido. A nossa, às vezes, demora mais um pouco, mas consegue essa vitória lá na frente, né? A gente também não pode ficar dizendo, achar que a profissão também é só uma coisa ruim, né? A gente sabe que o amadurecer da profissão leva esse tempo, da arquitetura mais ainda. É o tempo de você aprender, porque você sai, ainda tem que aprender muita coisa. E o mais que a gente demora a aprender, o que dói na nossa carne, é realmente o pós-faculdade. É quando a gente vai conhecer realmente as nossas responsabilidades, nossas obrigações quanto profissionais. Porque dali para frente, até quando você é estudante, você tem até... Não que você não tenha o direito de errar quando profissional, mas até ali você ainda recebe a nota, né, do professor só. Dali para frente, se você ficar errando muito lá fora, você vai ser julgado pela sociedade como um mau profissional. E ninguém quer ser taxado como um mau profissional, como uma pessoa que desconhece, porque às vezes você vai fazer um projeto para um cliente, você coloca um custo, de repente se aparecer um imposto novo, o cara vai dizer para você, eu não vou pagar, nós não combinamos isso. Ou você arca, ou você não paga e vai brigar com ele. Então, eu acho que foi um bom tema, porque é um tema que é bastante complexo, porque é uma coisa que é um imposto, né, que ele é obrigatório para quem quer ser responsável técnico. Na verdade, quem faz projeto não precisa, né? Para projeto não precisa, só projeto. É um imposto para quem quiser ter, por exemplo, seu escritório de arquitetura e ter autônomo, você vai ser bitributado, porque você vai pagar autônomo e escritório, ou você opta por ter seu escritório e pagar seu imposto ISS e os demais impostos, ou você vai fazer pessoa física. Aí você escolhe. Se você quiser os dois, né? Você pode ter os dois. Aí você pergunta, por que eu vou ter os dois se eu posso pagar só em um? Né? Aí é o que eu estava falando com o João, que, como diz o outro, que a receita não me ouça. Que às vezes é mais interessante você fazer na pessoa física, que você recebe e você consegue não declarar para não ser sócio do governo. Se você botar na sua empresa, qualquer nota que você tirar, automaticamente o governo já está lá pegando e você tem que ser sócio dele, pagar e acabou. E não tem muito o que reclamar, e nem com quem reclamar. Então a gente tem essas possibilidades que a faculdade não ensina a gente, né? Assim, propriamente dita. Não tem um professor que senta e fala, olha, os impostos que são esses, custa tanto. Até porque se você fizer isso antes, assusta, o cara larga a faculdade. Fala, meu irmão, melhor parar, que eu estou comprando problema, entre problema eu fico em casa. Mas ainda é gratificante, é uma profissão bastante reconhecida, né? Apesar, como a gente estava falando ali fora, a Cris falou agora, né? A comunicação nossa, né? Como conselho ainda, como alguns colegas falam, não ouvi falar do conselho, essa coisa toda, isso também é bastante complexo, né? Porque se eu perguntar na plateia aqui, eu na hora não quis polemizar muito, se eu perguntar quem conhece a loja Vilarejo, levanta a mão. Acho que todo mundo, né? De Campos, né? E ninguém conhece o CAL. E todo mundo estuda arquitetura. Nós estamos no mesmo ramo. A Vilarejo vende material de construção civil. E por que todo mundo conhece a Vilarejo e não conhece o CAL? A Vilarejo faz evento? A Vilarejo faz viagem? A Vilarejo que não me ouça o CAL, da RT? E todo mundo sabe, né? Então, assim, às vezes a coisa é sensível quando te toca. Então, a Vilarejo te toca, né? Te chama lá, faz palestra, mostra um produto novo, faz uma excursão, leva você lá na Feicona, revestir, etc. E todo mundo está lá, conhece. E a gente não conhece do ISS, não conhece, porque aquilo ali é custo para a gente. A Vilarejo, teoricamente, vai trazer benefícios. Então, é bom que a gente, quanto profissional,
saiba que, inclusive, a nossa rede social mostra para a gente o que a gente procura. Se você for lá procurar um assunto, daquele dia para frente, ele começa a aparecer para você constantemente. Ele vai ficar aparecendo. Se você ficar aparecendo sobre... se você por um dia pesquisar lá, conselho de arquitetura, um dia, 2 vezes na semana, consultar a página do CAL no seu Instagram, automaticamente ela entra na sua linha do tempo, porque é um interesse que você mostrou sobre aquele assunto. E vão aparecer outros. Vão aparecer do CREA, vai aparecer outras de sindicatos, etc. Tudo isso vai... E isso não pode ser esquecido, porque essa coisa mais burocrática vai estar presente na nossa vida do dia que a gente se forma para frente. Não adianta. Você vai lá na prefeitura aprovar, o cara vai te dar o boletozinho do GAN. Alguém sabe o que é GAN? Então, o GAN é o boletozinho que a gente paga quando aprova projeto. Lá na prefeitura, a gente dá o GAN. É uma guia de recolhimento para você aprovar projeto. E se você não pagar, não aprova. Você pode ter um projeto perfeitinho, o cara está lindo, dentro do código de obra, maravilhoso, agora vai lá e paga. Se você não pagar, o seu projeto fica lá na gaveta, lá, até o dia que você voltar com o seu GAN pago. Aí vai para o secretário assina, o subsecretário assina, a gente fica esperando. É bastante complexo. Então, mas nenhuma faculdade ensina isso. E a gente está tendo a oportunidade hoje de aprender, né? Vamos aprender antes sobre o que é o ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviço, de qualquer, no caso, esse é de qualquer natureza, né? Porque a gente tem também o imposto, o ISS de construção civil, que é o imposto local, que incide sobre a obra. É o imposto que incide sobre o custo da obra. São os terceirizados que trabalham na obra. Por exemplo, você às vezes tem o seu escritório de arquitetura, você prestou o serviço, mas você contratou o pintor, você contratou o eletricista, você contratou o carpinteiro que fez o telhado. Toda essa mão de obra incide sobre a obra, é o custo da obra. E você paga também lá, aí é para legalizar a sua obra, não o profissional. Então, tudo isso está inerente à nossa profissão. A gente tem que conhecer isso. Porque no dia que você for legalizar uma casa, que o cara te contratar para você fazer uma casa do início ao fim para ele vai querer tudo num lugar. Ele não vai chegar lá, mas você não pagou isso, você não pagou aquilo. Você tem que entregar a obra legalizada, registrada em cartório. Então é um processo muito longo que às vezes a faculdade não ensina. E nós estamos tendo o privilégio de falar esse processo antes dele acontecer, antes que vai doer na nossa carne, como doeu na minha, já doeu na do Pablo, ele falou que também aconteceu com ele já no passado, e de outros colegas que também já aconteceram, tenho certeza que já aconteceram. Então, se a gente conseguir hoje, aqui, né, com a conversa com o João Paulo, que é um advogado, né, tem um conhecimento da lei, ele vai explanar para a gente sobre a lei, como funciona, como a gente pode se precaver, né, e como a gente pode pensar junto, inclusive a gente pode provocar aqui, como a gente pode pensar junto, como a gente pode propor ao legislativo uma mudança de lei para que seja bom para todos nós. Porque se mudar a lei para um, muda para todo mundo, muda para o médico, muda para o... Então, se a gente não se unir, né, não conseguir mudar essa lei, não que a lei seja leonina demais, mas Campos é um dos ISS mais caros que tem. E hoje eu nem sei, porque teve uma revisão tributária agora, eu não sei quanto é que está hoje. Porque como eu pago uma empresa, eu não tenho pago mais profissional. Eu não sei quanto está, mas eu acho que ele estava em torno de R$2.000 ano. Então você sai hoje pagando quase R$200 por mês de ISS. Qualquer profissional hoje começa pagando R$200 em média por mês, já devendo R$200 para começar a trabalhar. Fora que tem outras coisas. Eu vou passar aqui para o João Paulo, para ele já começar a falar especificamente sobre a lei. Primeiro também agradecer a todos, né, e todas que estão aqui. Parabenizar mais uma vez o Pablo, os colegas todas das comissões que vieram. Muito importante o evento para a nossa região nessa magnitude, né? Começamos ontem, a abertura foi bastante bacana. Eu já participei de uma mesa hoje de manhã de autovistoria. A gente hoje tem temos uma mesa depois de contratos também, que é uma coisa importante, a gente vai ter. Então, eu acho assim, nós estamos com assuntos que são diretamente ligados à nossa profissão e a gente tem toda a condição de aprender bastante e até depois disso estreitar essa relação com o conselho, né? A gente tem o conselheiro local, que é o Zander, hoje ele está até afastado por um problema de saúde. Mas temos a associação nossa local, a Anfeia, associação local que a gente pode ajudar, orientar. A gente está aberto aí a receber não só estudantes, mas também os recém-formados que têm dúvida. Eu tenho aqui Mariana, que já foi estagiária minha lá, não sei se aprendeu. Jerusa também, que já é colega também, já quase arquiteta, que já fez técnica de edificações, já quase arquiteta. Então, tipo assim, a gente vê pessoas que, tipo assim, que têm proximidade, que a gente pode também ter a facilidade. Tem a Fabiana, que é colega, por incrível que pareça, minha atual esposa, ela
também fez arquitetura, mas parou, não teve muita coragem, preferiu ser advogado e ganhar mais dinheiro, e está igual o João, preferiu ser advogado. Então já fez arquitetura, foi esperto, saiu antes, foi esperto. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que a gente pode ajudar, e a gente está aberto aqui a qualquer dúvida que tiver daqui para frente, pode procurar lá na associação. A gente tem lá o nosso Instagram. O Giovanni está aqui representando também a associação nossa, ele é colega lá na associação da Anfeia, é arquiteto também. Vou passar para o nosso amigo aqui para ele agora discorrer sobre a lei para vocês aí. Obrigado, Gustavo. Bom, primeiro eu queria saudar, né, todos os presentes, né, o presidente do CAU, os conselheiros presentes, né, os funcionários, os estudantes, o pessoal do IFE, os arquitetos e urbanistas, né. Bom, como o Gustavo falou, é bom a gente conseguir organizar primeiro qual que é a problemática, né, para a gente entender quais os caminhos possíveis. O ISS ele tem vários desdobramentos de complicadores, tá? Mas assim, o que tem atingido efetivamente que a gente tem tido muitas reclamações, que o debate está sendo instaurado, né, dentro do CAU e na realidade profissional, é um cenário específico da tributação do profissional autônomo, né, do arquiteto e urbanista autônomo, que sofre a tributação fixa, né, uma tributação anual, em regra. Às vezes, essa tributação anual ela é parcelada no decorrer do ano, mas é uma tributação anual fixa, né, e que, teoricamente, ela não é atrelada ao valor do serviço efetivamente prestado. É uma alíquota sobre um valor presumido, né, e todo profissional que quiser atuar vai ter que pagar essa taxa, esse valor, né, esse imposto anual. A princípio, um profissional arquiteto e urbanista que atua somente em uma cidade, esse cenário ele não parece ser tão complicador, né, porque ele vai pagar um valor anual, às vezes esse valor até poderia se esse profissional tem uma atividade produtiva muito intensa, esse valor acaba sendo até menor do que poderia ser se ele tivesse a tributação sempre sobre cada serviço prestado. Mas a gente tem realidades, primeiro, profissionais que estão começando carreira, ou profissionais que estão com outras atividades, ou com ensino e tal, que tem a atividade prática, né, de arquitetura e urbanista, o urbanismo prática mesmo, um pouco menor, então tem uma tributação alta, e principalmente o profissional que atua em vários municípios, que ele acaba tendo que fazer essa inscrição, né, anual e esse pagamento anual em vários municípios. E daí a gente tem um outro desdobramento, porque em determinado cenário, o arquiteto urbanista ele acaba recolhendo no município onde ele está lotado, né, no município sede de sua atuação profissional, mas o projeto é com relação a um município vizinho ou um município mais distante, que seja, e daí na hora dele precisar aprovar o projeto na respectiva prefeitura, eles exigem o pagamento do ISS referente àquele município. E daí o profissional se vê numa situação que ele já recolheu o ISS, né, originário no seu município onde ele atua profissionalmente, né, no dia a dia, e ele está tendo que recolher novamente. Bom, eu fiz mais ou menos um briefing da problemática, né, para a gente conseguir entender quais os caminhos possíveis aqui. Eu até não vou me prender muito à questão que a gente acaba falando juridiqueza, assim, porque o público não vocês são arquitetos e urbanistas ou estudantes de arquitetura e urbanismo, então assim não adianta a gente também ficar debatendo aqui teorias jurídicas, né, que não vai levar a nada. É importante saber quais são as perspectivas de êxito, quais as chances de êxito jurídico, né, que você pode em determinados caminhos, mas eu não vou debater muito as teses jurídicas. Só vou fazer mais ou menos uma introdução só para vocês compreenderem que o cenário não é tão bom assim como, né, a gente não tem muitos caminhos a serem seguidos. A gente tem estratégias, mas não, né, o cenário ele meio que está instaurado mesmo. Como que é a questão desse regime de tributação fixa, né, que eu vou intitular dessa forma para a gente sempre
entender o que a gente está falando sobre essa tributação anual fixa, né, com uma alíquota presumida, né? Esse regime de tributação fixa, porque assim, a regra geral, quando você trata de uma pessoa jurídica, o valor do ISS ele vai ser sobre o faturamento do serviço propriamente, né? Então você vai ter aquele recolhimento na nota fiscal ali referente ao serviço. O autônomo, nós estamos nesse regime de tributação fixa. O que acontece? A gente teve um decreto-lei, que é o 406 de 68, tá? Que permitiu que os municípios... Esse decreto-lei, só para vocês entenderem, ele é uma lei, né? Mas antes da Constituição de 88, o nome dessa espécie normativa era decreto-lei. E a partir da Constituição, o STF entende que todos esses decretos-leis eles se transformaram em leis, né? Automaticamente. Eles preservam o nome, porque o nome originário lá é decreto-lei, mas ele é uma lei propriamente dito. É diferente do decreto do Executivo, que o presidente da República pode emitir, ou um prefeito, né, emite um decreto. É diferente, é um decreto de natureza legislativa mesmo. Então, esse decreto permite, né, que os municípios façam a tributação quando a atuação profissional for pessoal, né, que seria a situação do autônomo, ele permite essa alíquota presumida ou fixa. Tá? Então, a gente teve aí um cenário de inúmeras ações judiciais, mas não propostas pelos profissionais ou pelas entidades de natureza profissional. Essas ações eram propostas no passado pelos municípios, porque eles entendiam que eles estavam arrecadando menos, né, com esse cenário da alíquota fixa, desse regime de tributação fixa. E daí tivemos um mar de ações dessa natureza, até que o STF falou que os dispositivos desse decreto-lei eles foram recepcionados pela Constituição, então eles eram válidos. Então, esse formato de tributação fixa seria constitucional, teria uma natureza que não haveria irregularidade, que o município teria competência porque o decreto permitiu e assim os municípios eles replicam esse cenário nos seus códigos tributários municipais e então a gente estaria diante de um cenário de regularidade, tá? Em outro polo, a gente teve uma ação específica que foi proposta daí sim pela OAB na qualidade de conselho profissional, assim como o CAL, né? Isso no estado de Minas Gerais. A OAB entrou diante os advogados falando tem que fazer esse cadastro, exatamente o mesmo cenário que a gente está debatendo aqui. Né? A gente tem que, às vezes, atua em outros municípios, tem que fazer esse cadastro em vários municípios. Então, a OAB, na qualidade de conselho profissional, ela entrou com uma ação. E o TRF ele utilizou então a tese do STF no sentido de que havia regularidade, que o STF já havia se manifestado pela regularidade desse formato de tributação. Resumo da ópera. O combate a essa situação da tributação fixa, o cenário jurídico ele não é muito promissor para a gente mudar esse cenário. Tá? Muito embora as relações jurídicas, tanto na sociedade como nos tribunais, existe aí a gente pode ver, é interesse da coletividade, dos arquitetos que haja uma atuação nesse sentido. Às vezes a gente pode tentar, mas as chances elas são reduzidas. Então é importante a gente saber porque às vezes o profissional cobra muito o CAL, né, no sentido, vamos entrar com uma ação para mudar isso. Tá? A gente também faz essa análise dentro do conselho, né? Se as chances, quais são as chances de a gente conseguir alguma modificação? Às vezes a gente não tem tantas chances, né? E por outro lado, a gente também, na qualidade de conselho, como o conselho representa a coletividade, né, muitas vezes, às vezes a situação do Gustavo
o escritório dele atua em vários, é um escritório grande, atua em vários municípios e tal, para ele é interessante que mude esse cenário. Mas, às vezes, tem um profissional que está aqui lotado em campos, que está pegando as obras sempre em campos. Então, às vezes, não é tão interessante para um outro colega mudar esse cenário. Então, é importante assim, a gente só fazer essa introdução, porque, às vezes, assim, o que é bom para mim, às vezes, não é tão bom para o colega. Muito embora essa análise de mérito ela pode ser feita pelo CAL. E por isso que é bom um debate assim, ou outros debates, o CAL dialogar, né, com os profissionais para a gente saber qual que é a necessidade do profissional, a realidade, né, do coletivo dos arquitetos. Bom, então vamos lá. Com relação ao regime de tributação fixa, a gente tem esse cenário que não é muito promissor no sentido de mudar o cenário, tá? Porque juridicamente ele está no campo judicial, ele está de certa forma meio estabilizado, uma vez que tem uma súmula do STF falando que esse regime de tributação ele é constitucional, tá? Mas aí agora a gente parte para os outros problemas decorrentes desse regime, tá? Que é uma das situações que o Gustavo levantou, que às vezes você vai fazer uma obra no município vizinho, você faz a sua inscrição ali no município vizinho, e daí você fez essa obra em 2016. Aí você não deu mais baixa, porque tem municípios que eles exigem a inscrição como ato, né, uma ação, né, do contribuinte de ter que fazer a inscrição todos os anos. Mas tem municípios que não, eles presumem que, uma vez inscrito, você estaria automaticamente inscrito no exercício subsequente. E eles mantêm a cobrança, como se estivesse gerando aquela cobrança, como se você estivesse prestando efetivamente para o serviço. Esse cenário, a gente tem uma perspectiva boa no universo judicial, tá? O cenário do arquiteto, do profissional, que está sendo cobrado no exercício subsequente, né, e que o município cobrou automaticamente, a maioria das ações judiciais elas são bem-sucedidas, tá? Se você entra na justiça e pede para dar baixa e demonstra que você efetivamente não prestou serviço naquele município nos exercícios subsequentes e o município está cobrando, os tribunais, os juízes de primeiro grau e os tribunais entendem sim que essa cobrança é ilegal, tá? A maioria, a gente não pode garantir que todas as ações vão ser bem-sucedidas, porque o judiciário, ele também, cada cabeça é uma sentença, que a gente fala, né? O juiz, a gente não tem como... Mas nos tribunais a gente vê as correntes, né, se estabilizando, até que chega uma hora que o tribunal emite uma súmula, estabilizando aquele formato de decisão. Mas, então, esse cenário do arquiteto que é tributado, né, no exercício subsequente, porque, às vezes, assim, você nem sabe que está sendo cobrado, chegou 5 anos depois, eles já te inscreveram na dívida ativa e você vai ser cobrado mesmo sem ter atuado novamente naquele município. Esse tipo de ação as chances são grandes, e também a atuação administrativa também a gente vê êxito, tá? Às vezes você não precisa entrar com a ação judicial para conseguir a baixa. Se você entra administrativamente e demonstra que você não prestou serviço nos exercícios subsequentes, como os municípios sabem que eles vão perder na justiça, eles têm dado baixa, para também não ter a despesa de fazer o enfrentamento judicial, etc., né? Então, assim, esse cenário, acho que a gente pode até orientar os profissionais. O ideal é ficar atento. Se inscreveu, dá baixa no exercício subsequente, mas às vezes não acontece. A gente sabe que a vida profissional ela a gente não consegue controlar todos os elementos, né? Mas o ideal é você dar baixa, né? Informar lá o município que não está mais atuando. Mas se for tributado nos exercícios subsequentes, dá para entrar administrativamente, né? Entrar com recurso administrativo na própria prefeitura, na receita da prefeitura, e pedir baixa. E se não tiver êxito, dá para entrar com uma ação judicial para pedir essa baixa. A gente tem agora
então, aqui eu vou encerrar essa dinâmica da tributação dos exercícios subsequentes e vou passar por uma outra problemática. Qual o município que é o competente para cobrar o ISS, principalmente no cenário da alíquota fixa, principalmente no cenário de projeto, tá? Porque de execução de obra, o próprio Código Tributário Nacional ele fala que é o local da obra, tá? E os municípios, as leis tributárias municipais, em geral, eles replicam esse cenário que é o município da execução da obra. Mas o que acontece? Às vezes o arquiteto ele não tem muito conhecimento desse cenário, ele acaba recolhendo no município onde ele tem sede do seu escritório, né, etc. E daí, na hora que ele vai tentar aprovar o projeto no município que é o local da execução da obra, e às vezes o arquiteto ele não foi contratado para a execução da obra, então ele não está muito atento assim nessa vinculação da obra naquele local. Ele está elaborando o projeto só, né? Então ele acha assim, né? Bom, a elaboração do projeto vai ser aqui, eu estou fazendo aqui no meu escritório aqui em Campos, então é aqui que eu vou recolher. E daí chega na hora de aprovar o projeto na prefeitura do município vizinho, o município exige a comprovação do ISS para a aprovação do projeto, né? Então daí você tem um cenário aí de bitributação. E na verdade a gente nem falaria bitributação, porque a bitributação é ilegal, tá? Mas os próprios dispositivos, as leis municipais, eles falam assim, ó, ainda que o profissional tenha recolhido o ISS no município no qual ele tem sede, ele vai ter que recolher para aprovar o projeto lá. Então, assim, contra a lei é difícil a gente conseguir, ainda que a lei pareça injusta, né, a gente não consegue muito ir contra, porque está lá um dispositivo expressamente falando que você vai ter que recolher. Então, nesse cenário, primeira coisa assim, eu aconselho, se vai fazer só projeto, fica atento que é melhor pagar o ISS onde você vai ter que aprovar o projeto, porque é onde que você vai ter a exigência ali, né, prática, né, de se você não tiver o recolhimento, não vai conseguir aprovar o projeto. Mas, de toda forma, essa situação ela não é preto no branco, não, tá? Porque o que acontece? A regra do ISS ela é o local onde você está sediado, tá? A regra geral do ISS é o local onde o profissional autônomo está sediado. É a sede da pessoa onde ela trabalha, né? Ainda que o serviço seja dirigido a um outro município. Essa é a regra geral. Daí ele traz uma lista de exceções, na qual prevê a execução de obra, dentro dessa lista de exceções. E daí, quando é a execução de obra, é o local onde a obra vai ser executada. Projeto, a lei não fala como exceção. Ela não tem essa previsão expressa da exceção. E daí a gente tem que fazer aí essa interpretação e às vezes a gente não vai conseguir. Às vezes o município que você está sediado vai cobrar com base na regra geral e o município onde você vai precisar aprovar o projeto vai querer também cobrar. E daí a gente tem, sim, daí um cenário de... Aí você fala, mas não vou pagar referente 2 vezes um tributo, né? Então, mas o município ele não quer saber, porque o município daqui está baseado na regra geral. E o município de lá vai exigir para aprovação do projeto, né? Daí a gente tem aí esse debate. O que é importante fazer? Eu acho que assim, a saída, né, nesse cenário, melhor recolher no município onde você vai ter que aprovar o projeto. E se é porque aqui em Campos eu olhei o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal, e ele prevê de fato a exceção também de local de obra. Tá? Se o problema é aqui, você tem esse elemento de debate. Fala assim, mas se eu preciso aprovar um projeto aqui, você vai me cobrar aqui, né? Então você tem que adotar essa regra também para um projeto que que a minha obra não vai ser executada aqui. Mas isso tudo é o debate, é ruim a gente ter que enfrentar isso. O bom é quando você consegue resolver a coisa rápida, de uma forma fluida, né?
mas a gente tem elementos aí para debater, né? O cenário, então, basicamente é esse, gente. Se você está com essa situação de ter que aprovar o projeto em outro município, o aconselhamento prático que a gente faz é fica atento e é melhor recolher lá onde você vai ter que aprovar o projeto, né? Mas nada impede que, às vezes, o município daqui também vai te cobrar, mas daí você tem elementos para debater isso juridicamente. Bom, eu fiz mais ou menos esse briefing. Eu acho que é importante a gente também ouvir agora também, né, os colegas arquitetos e urbanistas. Eu não sou arquiteto e urbanista, né, mas os arquitetos e urbanistas, para saber quais são os problemas que vocês têm enfrentado e tal, e a gente tentar buscar soluções aí. Né, Gustavo? Eu acho que eu retorno para o Gustavo aí. Deixa eu só ilustrar melhor até o que o João falou. Por exemplo, num caso mais prático, não dentro da arquitetura e urbanismo, para a gente ilustrar, por exemplo, a gente tem aqui em São João da Barra o Porto do Açu. O Porto do Açu vem um navio lá da China e descarrega aqui. O município de São João da Barra recebe ISS porque o serviço de descarga ele é feito em São João da Barra. O cara carregou na China, trouxe tudo, só vem aqui e descarregou no porto, botou ali o container em cima com o caminhão, veio, botou em cima e foi para outra cidade. O que o município fez? Nada, mas ela simplesmente, porque o serviço de descarga foi no município de São João da Barra, ele tem direito a receber o ISS, porque, na verdade, o serviço de descarga está sendo prestado no município de São João da Barra. É mais ou menos como ele está falando. Se você vai fazer um serviço, né, aí vamos dizer assim, porque tem a diferença do ISS, né, profissional, que é o que ele falou, é fixo, e tem o subserviço, né, que são os serviços que a gente presume de projeto, construção, reforma, acréscimo. Tudo isso também gera um imposto, que é o ISS também. Que aí já é o ISS, como eu falei, ISS da construção civil, não é o de qualquer natureza, que é o fixo. Então, qualquer serviço feito, né, você tem que vai gerar esse imposto. Como ele falou, gera aonde, no caso de obra, é onde você faz a obra, no local da obra. Não adianta você ter sede, como eu estava até lendo aqui na lei, aqui, ele fala, não adianta você usar, mas a minha sede é em tal lugar. Não, mas o seu serviço é no meu município. Então, você tem que pagar aqui. O seu serviço está sendo aqui. Então, a gente tem que ficar atento quanto a essas particularidades da questão jurídica também, porque amanhã, quando a gente é cobrado, você também pode dizer, opa, eu não tenho que ser cobrado isso aqui não, está errado. A gente tem que ser conhecedor do assunto também. Porque, às vezes, tem determinados tipos de serviço também, inclusive, que você pode abater do ISS da construção. Por exemplo, o concreto usinado, né, o concreto usinado feito, que vem no caminhão betoneira. Você pode abater, porque não foi você que usou aquela mão de obra. Quem usou foi a concreteira. Ela que foi lá, usou, carregou o caminhão, ele apenas descarregou na sua obra. Você não usou nenhuma mão de obra sua, então ele é abatido da sua obra, ele não pode cobrar. Se você tem um produto pré-moldado, qualquer produto pré-moldado, ele pode ser abatido do imposto. Você tem que apresentar a nota que você usou. Então, se eu fiz uma casa com paredes pré-moldadas, se você apresentar a nota que você comprou aquelas paredes, né, que são as paredes pré-moldadas, você abate o imposto. Porque quem fez aquele serviço, como ele falou, ele já pagou o ISS lá, porque é ele que produziu aquele produto. Você apenas comprou aquela placa, né, e o cara botou para você em pé. Então, quem botou em pé para você lá, montou tudo, foi o cara, você não fez nada. Você não usou mão de obra nenhuma. Então, você tem que ter nota dele para depois você apresentar e abater. Laje pré-moldada, você compra as lajes pré-moldadas, vigota, tijolo, etc. Você também abate. Então, tudo que é serviço que vem de terceiro, você consegue abater no ISS da construção civil também para você, como empresa, pagar menos imposto. Nós estamos falando de prática, senão de escritório de arquitetura de projeto. Mas quem tem empresa e pensa no futuro, tem uma empresa talvez de construção, de reforma, de acréscimo, etc. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da gente saber assim, quando eu estou sendo, até se eu estou sendo cobrado corretamente pelo município, porque muitas vezes o município, meu irmão, joga para cima. Quem não reclama, não reclama. Nós estamos agora aí, atualmente, no município de Campos, o prefeito nosso executou quase a população inteira, passou um drone pela cidade e falou, olha, cresceu tanto na casa de fulano, Beltrano, e acabou. E o cara fala, você tem um prazo de tanto tempo para reclamar. Se você não discordar do que eu estou falando, passa a ser... E ninguém é isso que eu estou falando. E não sai, e sai num diário oficial
que o nome diz, já é oficial, mas ninguém lê, né? Quem lê diário oficial aqui? Quem acorda todo dia, não, vou pegar o diário oficial do município, vou dar uma olhada se eu tenho algum problema. Não tem. Não tem. Então o cara, tipo assim, ele notifica e diz que sua casa aumentou X metros quadrados, quando você vai lá pagar o IPTU, ué, o meu IPTU era R$1.000, está 1.800, o que está vendo aqui? E os caras fazem cobrança até ilegal, a cobrança até ilegal. Por quê? O cara passa o drone em cima da sua casa e sua casa conta com um beiral de 1 metro. Ele conta a projeção do seu telhado, ele conta que aquela área ali está valendo. Ele não desconta o beiral, porque o beiral não é considerado área construída. Pelo menos no nosso código local aqui, eu não sei em outros municípios, mas em Campos não é. O beiral não é considerado área construída. Então o cara vai lá, coloca aquilo e tem gente pagando às vezes 20%, 30% a mais de IPTU, porque o cara não viu, não reclamou a tempo e aquilo ali ficou registrado e já perdeu, porque você não pode mais reclamar. Aquilo é incorporado ao seu IPTU, você não tem mais. Então, o importante que a gente quer que com vocês tenham é passar assim, ter o interesse, né, e o conhecimento para que no futuro, quando vocês forem provocados, você para aí, opa, já ouvi falar nisso. É aquele tal lá do ISS que falaram comigo. Calma aí, é assim que cobra, é assado. Então, dizem, tudo isso a gente tem que estar, é inerente à nossa profissão. A nossa profissão não é só projetar, não é só construir, porque, como alguns falaram aqui, tem a parte de empreender, quem quer empreender, quem quer fazer pesquisa, né, tem que ter conhecimento. Por exemplo, o cara que tem um terreno, que tem uma capacidade financeira de fazer um projeto ali e criar um grande lucro para um grupo imobiliário. Então o cara às vezes tem a visão, ele viu, ele foi numa cidade lá em Curitiba, não sei, essa semana um amigo me mandou um negócio que ele viu na internet e perguntou, pô, cara, eu achei isso aqui interessante, estão fazendo muito lá em Minas. Você acha que Campos cabe isso? Então, assim, é o cara que está lá no Rio de Janeiro, um amigo meu, que viu um negócio de Minas, que está tentando trazer um negócio local. Aí você pergunta assim, pô, Gustavo, você tem terreno? Não. Você tem isso aí? Não. Você constrói isso? Também não. Mas você consegue fazer dinheiro com aquilo. Porque se você pegar aquela ideia e levar para um empreendedor, e o cara que tem a área, estudar, e você pode ganhar com isso, porque você vai estudar. Você estuda o código de obra, se aquilo cabe no nosso código de obra. O que eles estão fazendo lá em Minas cabe no nosso código de obra, aceita, na nossa cidade aceita. A gente vai fazer, vai montar, aí você vai fazer o estudo de viabilidade, o VGV, quanto vai custar aquilo, quanto vai render para o cara. E tem gente que compra isso, né? Como tem gente que vive de estudos, né? Nós até que no interior temos um pouco isso. Muito pessoal compra o terreno, faz o projeto, não quer nem saber se está vendendo ou não e bota para vender. Mas as grandes empresas, os grandes empreendedores, eles fazem muito isso. Vai, às vezes, um cara de frente, primeiro pesquisa terrenos pela cidade, com potenciais de X, que é a empresa especializada, um shopping center. Ele vem antes e olha, ele primeiro vai avaliar se aquele terreno não está numa área que realmente passa uma rodovia, como é o Shopping Boulevard, ele passa uma rodovia em frente, tem fácil acesso, tem área para estacionamento, o terreno permite mais de uma saída. Tudo isso. Farmácia, o cara vai fazer uma farmácia, a primeira coisa que o cara faz é contar quantas pessoas passam na calçada. Eu trabalhei em empresa que fazia, ele bota um cara com um contadorzinho sentado ali, ó. O cara fala, o terreno é esse. Ele bota um cidadãozinho lá com um contador, o cara fica o dia inteiro ali, ó. 1, 2, para saber qual é o potencial que a calçada dá para aquele terreno. O cara não quer saber. E o cara não quer saber se passa carro, ele quer saber quantas pessoas passam a pé na calçada. Não interessa se passa carro, para ele não interessa. Porque é ruim de parar, é um lugar de... Você não vê. Hoje não, já está mudando. Você vê que as farmácias dos grandes centros vieram para a nossa cidade, é o quê? A do Agarraia hoje já tem estacionamento, a Pacheco hoje tem estacionamento, está mudando. Então, assim, se a gente não conhecer do mercado, não conhecer dessas coisas que a faculdade não ensina, a gente sai daqui perdido. Então, a gente tem que tentar aprender, né, como o João falou, sobre a incidência dos impostos, que tudo isso dói no nosso bolso. E a verdade é essa, dói no nosso bolso no futuro. Se você não fizer, como ele falou, fechar sua matrícula, ele até falou uma coisa interessante aqui, até que a gente poderia conversar com o Rogério, essa questão da obrigatoriedade de você abrir todo ano. Porque se você tiver a obrigatoriedade de abrir todo ano, você vai lembrar, poxa, eu todo ano tenho que ir lá fazer. Então você não corre mais esse risco de ficar aberta o seu registro, ou então para esperar 5 anos para você entrar na justiça, para você dizer que você não produziu naquele X anos ali. Aí hoje até, se eu não me engano, o CAL tem, né, uma certidão específica, né, do ISS, não tem? O CAL hoje tem uma certidão específica que você emite a fim de você apresentar aos municípios que você não recolheu nenhum RRT nesse período para provar que você não trabalhou, até para o advogado apresentar, olha, o cara não fez nada, vocês estão cobrando um imposto que o cara não trabalhou, como é que ele vai pagar uma coisa que ele não produziu?
Você não produziu, você vai pagar como? Você não tem nem dinheiro para pagar. Você não produziu, você não tem dinheiro. Então você está sendo cobrado, né, assim, entre aspas, né, sob os olhos do município, super legal, né? Mas sob o nosso é ilegal, pô. Você não trabalhou, você vai ser pagar por uma coisa que você não fez, você não está sendo cobrado por uma coisa que você não produziu, você não tirou proveito daquilo. Então é bastante complexo. Eu até, assim, a experiência que a gente tem com relação às receitas municipais, ela sempre vai estar organizada com possibilidade de recursos, isso, inclusive a lei exige isso, né? Você pode debater administrativamente, né? O problema é quando deixa passar muito tempo, quando o próprio município já está executando, daí ele já entrou com a ação judicial. Mas mesmo assim, quando a cobrança é ilegal, ainda que já esteja inscrito na dívida ativa e já tenha a cobrança judicial, às vezes você consegue baixa administrativa. A orientação que a gente passa é sempre porque assim, a discussão administrativa, principalmente com tese que já está bem consolidada, as chances de êxito são grandes, é muito mais rápido, você não precisa de advogado para entrar. E assim, então o primeiro passo é você ir na Receita, né, municipal, quando tem esse cenário, e debater e questionar, né, entrar com um recurso administrativo falando que a cobrança é ilegal. Principalmente com esse cenário aí da tributação, né, de ano a ano, uma vez que você não prestou serviço naquele município. O melhor caminho é esse. Mas mesmo que perca, porque às vezes tem município que fala, já passou o tempo, a gente já foi inscrito na dívida ativa, você tinha que ter questionado antes e tal, não sei o quê, né? Eles podem entrar com algum argumento que às vezes, né, eles encontram ali. Aí você tem a chance de discutir judicialmente também, ainda que seja indeferido administrativamente. Então o melhor caminho é esse, com esse cenário da tributação aí, né, ano a ano, quando não há prestação de serviço. Uma pergunta. A gente fez uma pesquisa no estado do Rio, né, e os valores de ICS são muito diferentes. Eles vão de 500 a R$ 1.000, de 1.000 a R$ 1.500. Então, eu sei que isso é matéria de legislação municipal, né? Mas a gente tem alguma brecha jurídica para eventualmente questionar? Porque, na realidade, todos os casos se referem à tributação fixa, isto é, pelo fato de você se inscrever, você já paga, né? Não estou me referindo àqueles casos em que você paga em função do percentual do serviço, estou me referindo àquele valor fixo que... Então, a pergunta é essa, quer dizer, a realidade são muito diferentes, né? E a pergunta seria essa, se há alguma base ou legal, ou se a gente poderia eventualmente pensar em alguma ação jurídica que eventualmente questionasse essa disparidade tão grande entre os valores de ISS. Eu acho que assim, a questão é a competência, né? Porque como é um imposto municipal, a competência para
tanto para a cobrança como para estabelecer a alíquota, né, é do município. Mas, de fato, assim, o cenário ele não necessariamente ele é promissor, mas eu acho que quando há um desequilíbrio na sociedade mesmo, você consegue demonstrar esse desequilíbrio, a gente tem, às vezes, o caminho ele é jurídico, porque você vai entrar com uma ação judicial, mas o mérito é justamente o desequilíbrio mesmo, né, da cobrança, e você pode demonstrar que há um excesso, né, na legislação daquele município. Essa atuação ela pode ser judicial, mas ela também pode ser política também, né? Se a gente consegue fazer um levantamento concreto, né, com esses dados, e você expõe, né, aquele município, né, para a sociedade no sentido de que a tributação está excessiva, existe porque a legislação, a gente costuma falar que as leis elas são como se fossem organismos vivos. A sociedade ela pressiona e às vezes a gente consegue fazer a transformação legislativa, né, com a sociedade civil. E o CAL é Estado, mas ele é Estado, mas ele faz parte de interesses também da sociedade, né? Então, assim, ele faz parte do organismo da sociedade civil, né? Então, a gente tem formas de fazer pressão para a transformação legislativa também. E, judicialmente, também acho. Não acho que seja um caminho estéril, que a gente não vá ter êxito. Porque, às vezes, antigamente a gente entrava com ação judicial e os tribunais falavam, não, é o princípio da legalidade pura. Se tem lei que já está prevendo, então não tem como você combater aquilo. Mas hoje já se faz uma leitura, né, jurídica que é muito mais ampla. Inclusive, a própria norma ela tem que atender uma função social, né? Então, às vezes, o princípio da legalidade ele não é mais tão estrito, tão forte. Ele já tem que atender um interesse social. Então, às vezes, a gente tem caminhos, sim, para fazer também, às vezes conseguem nos tribunais. Eu não sei o quanto que é, né, essa disparidade para a gente ter, mas há essas duas vertentes de caminho que eu acho que são possíveis, inclusive do CAL atuar. É bacana isso, é se organizar, fazer os levantamentos e a gente conseguir encontrar caminhos possíveis aí. Alguém queria falar? É importante a gente também ter o cuidado, né, que como o João está falando aqui, é sobre a interpretação de lei, né? Muitas vezes as leis sofrem interpretações, principalmente no município, quando você leva a algumas questões que, por exemplo, tem na maioria dos municípios, né, existem os concursados e os cargos comissionados que são políticos, né? Então, a cada gestão que passa, muda o prefeito, o pessoal tira todo mundo, bota um cara novo. Aí o cara às vezes bota assim, mas aquela função ali é para o advogado. Aí o cara bota fulano, que é amigo dele, mas o cara nunca viu nada daquela parte tributária, e ele está ali ocupando uma vaga política. E o cara pega a lei, interpreta de um jeito, começa daquele dia para frente fazer alguma coisa da interpretação que ele achou, né? E às vezes não é a mais correta, e às vezes acaba acontecendo de punir. Por exemplo, alguns casos práticos. Às vezes você vai abrir empresa, o contador vira para você e fala assim, qual objeto? O que você vai fazer? Né? Aí o cara fala, eu vou construir. Aí o cara vai lá na linha lá, né, na área do ensino. O que é construção? O cara bota construir isso, aquilo, aí bota lá. Construir ponte, o cara quer construir castelo, quer construir tudo. Mas você vai fazer aquilo tudo? Porque às vezes o imposto muda de acordo com o que você constrói, do tipo de construção. Aí você vai vender, você vai fazer não sei o quê. Então, tipo assim, tudo isso, inclusive, é uma coisa que requer, inclusive, o contador. No meu exemplo prático, quando eu fundei minha empresa, uns 9 anos atrás, eu fiz a integralização de capital. O que é integralizar capital? Eu tinha um imóvel pronto, eu construí 2 casas e coloquei aqueles 2 imóveis dentro da minha empresa como capital social. Então, aqueles 2 imóveis era a garantia que a minha empresa, teoricamente, tem algum dinheiro. Né? Ela tem que ter. Você não pode integralizar uma empresa sem dinheiro. Como é que você abre uma empresa de construção se você não tem dinheiro, você não tem nada? Então, eu integralizei o capital e na lei, na época, dizia o seguinte, empresas de vendas de imóveis, né, que teria venda de imóvel, não teria uma isenção na integralização do capital. Isenção de quê?
que era do imposto de transmissão de como é que é? Quando você vende ITBI. Então, o cara não te cobraria o ITBI, por quê? Porque você não está vendendo aquele imóvel. Você está integralizando, você está botando ele dentro da sua empresa. Ele é seu. Você não vendeu para ninguém. Você pegou o que era seu, pessoa física, e botou dentro daquela empresa. Beleza. Só que a lei dizia o seguinte, empresas que vendem, que tem como... Aí no meu objeto social tinha vendas de imóveis próprios e de terceiro, porque a minha empresa, quando eu fundei, era para isso. Eu construiria e venderia casas. Ou venderia para terceiro. Só que para a imobiliária seria um outro caso. Só que para a imobiliária você não pode dar isenção de ITBI. E o cara me deu a isenção. Na outra gestão de um outro governo, o cara revisou tudo, pegou lá e entendeu que ele não tinha que ter me dado a isenção do ITBI, simplesmente lançou o ITBI das duas casas que eu integralizei como capital e também foi parar em dívida ativa sem eu simplesmente nem saber. Um dia eu recebi uma notificação em casa, eu tinha aberto quase 5 anos depois, eu cheguei, ITBI? Não pagou ITBI de quê? Eu fui olhar, eram as casas que eu tinha integralizado como capital. Simplesmente o cara cobrava R$30 mil por casa de 5 anos para cá. Eu já tinha uma dívida com a prefeitura que eu nem sabia de R$60 mil. Aí eu tive que fazer o quê? A defesa administrativa. Né? Eu juntei, aí ele pediu o imposto de renda da minha empresa de todos os anos, de 5 anos para trás, para provar que eu não ficava vendendo, realmente eu não tinha uma empresa de imobiliária de vender imóveis, né? Que eu não vendia imóvel toda hora, eu tinha que construir, vender. O terceiro que eu falava é que, por exemplo, o cara pode fazer uma permuta na venda de um imóvel, né? Vender um imóvel de valor X, ele te dá 50% de um outro imóvel e pagar a diferença. E você ter aquele outro imóvel que no futuro você vai vender ele. Então, esse é um imóvel de terceiro. Mas é um terceiro que passa a ser seu, porque quando você compra, você tem que botar ele no seu nome. Não pode ficar no nome do cara quando você compra ele. Você tem que passar para o seu nome. Então, é bastante complexo esse entendimento da lei também, tanta lei municipal, e o entendimento de quem está sentado, às vezes, na cadeira lá do município, né? Do que o cara que está sentado lá está entendendo. Simplesmente um pegou, ele não tinha que dar isenção, ele não. Ele vende imóvel. Eu falei, cara, mas eu não vendo imóvel, eu não sou imobiliário. O cara vem aqui, me oferece um imóvel, eu boto uma plaquinha lá minha do imobiliário e vou vender imóveis para os outros. Eu vendo imóvel meu, de terceiro, mas não é do terceiro que é um terceiro, né? Como a imobiliária vende de terceiro. Eu vendia assim, eu pegava o imóvel em negócio e vendia, mas ele estava no meu nome novamente. Então é sempre meu, na verdade, nunca era do terceiro, né? Eu não estava vendendo imóvel de seu fulano que comprou um imóvel. Então, vocês terem esse conhecimento da lei também ajuda muito a evitar o que ele está falando, evitar o problema e evitar que a gente chegue ao ponto de ter que fazer essa defesa, às vezes administrativa, jurídica, que é uma coisa que a gente não domina. E acaba gerando custo para a gente. A gente acaba sempre tendo que... No final, você tem que gastar, não tem jeito. Você tem que fazer defesa, às vezes, dependendo do nível que está quando judicializado, já tem que ter advogado, aí já passa a ser uma coisa a mais. Assim, e é uma dor de cabeça que ninguém quer ter e que ninguém tenha, né? Porque ninguém quer ser um profissional para viver de problema. Né? Mas a gente tem que estar alerta, cabeça aberta, para saber onde estão as armadilhas da profissão. Né? Porque essas armadilhas vão passar a vida inteira. Então, à medida que a gente vai amadurecendo na profissão, a gente vai aprendendo, né? Errando, acertando. E o inteligente é quem aprende com o erro do outro. Né? E a gente está falando aqui, deu um monte de dica, tipo assim, não errem, né? Não errem, fique atento a isso, como ele falou, se for fazer o projeto, recolhe lá onde não deixa de recolher, porque pode dar problema, a gente sabe que pode dar problema. A gente sabe que no futuro a gente vai ter esse problema. Então é que todo mundo tenha assim, essa expertise, né, de estudar também isso, porque isso também é uma coisa que tem que ser... A gente acha que é só o projeto, acha que é só o 3D, que a gente tem que estudar, ou o urbanismo, etc. Não, a gente tem que estudar também sobre empreendedorismo, né, que às vezes as faculdades não dão, sobre a questão também contábil, que é uma coisa extremamente complexa, que estressa a gente, que é o tal do contador, aquilo ali... Tudo que o cara não pode ou pode, é um estresse desgraçado. O que pode hoje não pode amanhã, a lei mudou, você está fazendo um negócio, daqui a pouco não é mais assim. Entender de Receita Federal, assim, é bastante complexo o universo profissional, né? É bastante complexo profissional, se quer ter empresa, né? E o autônomo menos um pouco, mas também tem as suas expertises que você tem que desenvolver ao longo da sua profissão.
E a gente só vai aprender quando a gente está lá, não adianta. Ou então quando a gente trabalha em algum outro escritório, a gente vai vendo, né? Vai observando, vai ouvindo, vai perguntando, que também é importante, né? É aquilo que a gente falou, perguntar o que é isso, o porquê disso. Essa coisa também ajuda a gente a sair. Não é ser curioso, né? Mas é você, tipo assim, poxa, eu quero entender o que está acontecendo. O cara está fazendo, por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que recolhe tal imposto? Esse imposto é o quê? É municipal, é estadual, é federal? Porque tem vários tipos de coisas que vão acontecer durante do processo de aprovar um simples projeto, dá um trabalho que a gente assim, não imagina quanto é. E fora que a gente tem as questões de fiscalização, tudo isso que a gente vai passar durante a nossa profissão. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Alcança. Ok. Porque todo esse debate aqui, nesse bate-papo, é muito bom, porque realmente a gente sai da faculdade, não tem esse entendimento todo, né? E às vezes a gente vai pegar um cliente, né? Eu tive há pouco tempo um cliente que foi resolver o problema da casa dele, que foi feito uns acréscimos e tal, e não precisou fazer a legalização, que ele está pretendendo vender. Aí está sendo cobrado, vai cobrar ISS construção, né? Cobra tudo agora. Então, são coisas que, às vezes, a gente, quando vai ter o nosso cliente que lá vai vir para pedir o serviço a gente tem que saber essas coisas para poder passar para o cliente poder entender também qual é a dinâmica disso tudo. Porque isso tudo vai passar credibilidade, né? Vai passar o entendimento ali para o cliente, ele poder saber. Porque se não pagou na época, quando passou o tempo lá, vai pagar e vai pagar com juro, com multa, com tudo isso, né? Então é importante a gente ter, vocês estão saindo daqui, quem está se formando aí, né, quem é recém-formado, é um aprendizado muito bom, porque geralmente a gente sai da faculdade e depois a gente vai aprendendo isso aí. Como foi falado, né, os erros, acertos aí que a gente vê de um e de outro, nossos próprios, que a gente acaba aprendendo o caminho das pedras, né? Vocês já estão tendo aqui já um direcionamento aí, e isso é muito produtivo, né? Então, toda essa ação que o CAL está trazendo aqui para a nossa cidade é muito importante. A gente vai ter outras palestras aí, outros debates. Vocês estão aí se formando, aproveitem tudo isso, porque é de grande valia aí na profissão de vocês, tá? O próximo bloco a gente vai trabalhar sobre contratos, né? E isso também é uma questão que a gente aborda ali no mini curso, que é justamente deixar previsto, né, no contrato, por exemplo, a questão de impostos, né? Porque às vezes o cliente acha que a obrigação de recolher o imposto, porque às vezes a obrigação, o imposto ele tem a obrigação de quem tem que recolher, quem tem que fazer o ato de recolher, que às vezes a gente tem que recolher o imposto de terceiro na fonte, né? Então você faz a retenção do imposto na nota, né? Mas a obrigação é de quem está prestando o serviço, ou enfim, dependendo da natureza do imposto, vai ser de acordo com com o que é o imposto propriamente dito. Mas o que é importante é deixar claro no contrato, né, sempre, porque às vezes você vai fazer o cálculo, quanto que eu posso cobrar desse cliente. Daí você sabe que você vai ter que recolher ISS. E às vezes você está fazendo o contrato como profissional autônomo. Então, assim, é bacana você colocar, fazer o cálculo, né, mentalmente, mas deixar claro no contrato quem que tá fazendo o recolhimento. Porque senão depois que já vem o pagamento, daí você fala, ainda tem que recolher o imposto, tem que recolher, né, às vezes o RRT, tem que recolher algumas. Então, assim, é bom deixar sempre tudo muito claro no contrato com o cliente,
né? A clareza do contrato ela é muito importante para que as relações jurídicas elas fluam sem conflito posterior, né? Isso é um ponto que é bacana de visualizar. Uma outra coisa que eu acho que é bacana de a gente pontuar é que profissional empregado, arquiteto e urbanista empregado, ele não precisa fazer essa inscrição municipal, tá? Isso é importante que a gente saiba, porque a natureza da prestação de serviço ela é com subordinação com relação ao empregador, mesmo que o empregador seja pessoa física, tá? Às vezes é um escritório, um arquiteto, né, que atua, e tem um outro arquiteto que é empregado com a carteira assinada, né? Então essa relação jurídica, que é uma relação trabalhista, de natureza trabalhista, ela não incide ISS. Então isso é bacana a gente saber, porque não, né, às vezes o arquiteto às vezes começou a trabalhar, saiu da faculdade, fala, pô, eu tenho que fazer a inscrição lá no município e pagar o ISS, né, para ficar. Não precisa. Mas se você é empregado e você vai fazer um projeto como autônomo, daí você vai precisar recolher, tá? Então é essa a diferença. Pessoa jurídica também não precisa dessa inscrição. Se a sua atuação ela é exclusiva por meio da sua pessoa jurídica, e até para não ponto, existe um debate quando a pessoa jurídica é unipessoal, tá? Só para saber que tem esse curto-circuito também com relação ao tema. Quando a pessoa jurídica é unipessoal, existe discussão sobre o tema. Mas uma pessoa jurídica que você tem sócio, você também não é obrigado a fazer essa inscrição municipal e pagar o ISS fixo com a alíquota fixa ou presumida, tá? Se você trabalha com pessoa jurídica, você também não precisa. Então é bom essas dicas assim para que a gente se organize, né? Como que é a minha realidade. Eu sou arquiteto urbanista empregado, então eu não preciso recolher. Eu atuo somente com pessoa jurídica que não é unipessoal, também não preciso, né? Então, esse recolhimento fixo, com alíquota fixa ou presumida, ele é exclusivamente para autônomo, e tem municípios que ainda tributam pessoas jurídicas unipessoais. Tá? Daí tem um outro problema que a gente não vai entrar no mérito hoje, que também a gente vai se abrindo muito o leque, a gente não consegue organizar o raciocínio de nada. Mas é esse cenário. Mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? A gente abriu o debate aí. Então, eu queria saber porque... em aula foi falado uma coisa, depois conversando com outros arquitetos na rua falaram outras. Tipo assim, quem paga o ISS? Porque foi falado, todo mundo paga o ISS e acabou. E conversando com algumas pessoas falaram, não, só se você fizer só o projeto, tiver outra pessoa que assine responsabilidade técnica, você não precisa pagar. Você faz o projeto, vende o projeto, e aí a pessoa que for responsável técnica é que tem que pagar o ISS. E também nesse negócio de, eu abri a inscrição e esqueci lá. Tem como, por exemplo, fiz a inscrição, fiz um projeto, durou 3 meses, eu não vou fazer lá, eu posso ir lá e fechar e pagar só esses 3 meses? Tipo assim, só o tempo do projeto? Vou falar um pouquinho, daí eu passo para aqui. Ele que sabe mais do universo prático, né? Mas vamos lá. A primeira, só me recapitula só para que eu escutei as duas perguntas. Se quem faz um profissional fez o projeto sim. o outro é o responsável técnico. Segundo dizem, só quem paga é quem é o responsável técnico. Quem faz o projeto está isento. Essa questão é mais prática de fato do que jurídica, tá? Mas de fato o que acontece? O responsável técnico, ele na verdade ele responde pelo projeto, né? Às vezes a gente tem um cenário aí, assim, a gente está falando aqui do universo de pessoa física, profissional, autônomo. Se a pessoa jurídica
Teoricamente, pode ser que na prática tem, principalmente como quando a situação é municipal, assim, cada município pode ter uma realidade, às vezes, inclusive, ela não é a realidade jurídica adequada, sabe? Às vezes o município está atuando de forma irregular e até alguém questionar e daí ele estabelece uma organização jurídica melhor, né? Mas a pessoa jurídica ela recolhe, né? Teoricamente não tem por que tributar o responsável técnico vinculado à pessoa jurídica, tá? Nesse cenário. Agora, com relação à atuação do profissional autônomo, eu até não consigo nem visualizar muito, porque o responsável técnico, teoricamente, ele vai ter, é ele que está assinando o projeto ali, né? Então a gente não pode, a não ser quem tem o cenário do, entre aspas, o canetinha e tal, quem está responsável pelo projeto tecnicamente é o responsável técnico que vai recolher o RRT no CAL. Teoricamente, e esse cenário, quando a relação jurídica ela não tem nenhuma fraude para você conseguir algum benefício, né? Porque às vezes as pessoas atuam na sociedade, né? E não visualizam que aquilo ali é uma fraude, tá entendendo? Uma fraude, até eu tenho cuidado de falar, porque a pessoa não tem às vezes consciência do que é, porque a gente vai replicando atuações, né, que foram ensinadas às vezes até no próprio escritório que você fez estágio e tal, e você acha que aquilo ali é o adequado. Mas o certo é o responsável técnico que está assinando, ele é o autor do projeto, né? Então ele tem que recolher, né? É ele que tem que recolher, né? A princípio é esse cenário. Aí eu já passo para o Gustavo também para ele falar um pouquinho, mas só deixa eu falar a segunda pergunta, qual que era mesmo? Então, a regra geral dessa inscrição fixa, desse recolhimento fixo, ele é anual, mas às vezes o município parcela. Mas assim, o fato gerador ele é com relação à prestação de serviço no ano, tá? Então, assim, o fato de você não ter pago as outras parcelas, o fato gerador já incidiu. Então, teoricamente, você deve o ano inteiro, sim, tá? Não tem como fugir muito disso. A não ser que o próprio município ele esteja prevendo que aquilo não se trata de um parcelamento, mas você precisa só estar vinculado durante 3 meses. Tá? Assim, não acho que é a realidade aqui do campus, não. Mas assim, poderia haver esse cenário. Tá? A inscrição ela não é anual, a inscrição é trimestral. Mas eles não iam fazer isso porque eles querem arrecadar. Né? O órgão quer arrecadar, ele faz anual e parcela, né, o pagamento. A sua primeira pergunta é bastante pertinente, porque é uma coisa que realmente, até para quem tem anos de profissão, ainda é duvidoso. Porque, por exemplo, como o João falou, você pode ter, né, um autor do projeto, o responsável acontece às vezes comigo. Eu sou contratado só para executar a obra do cara, mas não fui eu que fiz o projeto. Então, por exemplo, a maioria das vezes, né, no caso meu não, porque eu tenho empresa. Então, eu sou contratado como empresa, a empresa paga, como ele falou, também é tributário de 3 meses e acabou. Só que aí a diferença da empresa é que, por exemplo, o cara pode faturar 500 mil e tu vai pagar aquele imposto. Ele pode pagar 2 milhões e o imposto é o mesmo. Não incide trimestral fixo também para a empresa, né? Não é sobre faturamento. O da obra, sim, à medida que você faz a obra, o valor da obra você paga assim, mas daquela empresa ele vai fazendo trimestral. Então, até onde eu sei, realmente, para quem faz o projeto, ele não paga, não precisa ter a matrícula de ISS. Também é o que acontece com muitos profissionais. Quando acabam de se formar, ele não abre por isso, porque ele sabe que se ele não for responsável técnico de execução da obra, né? Porque o responsável pelo projeto já é automático, né? Você recolheu o RT. Mas o responsável pela execução da obra, de acompanhar a obra, pelo tudo que acontece na obra, realmente o ISS fica para esse profissional que vai ser o executor da obra. Ele que vai executar aquele serviço em si, né? Você não precisaria ter o profissional. Mas, como eu também já ouvi dizer, que teria dos dois. Assim, eu não tenho muita prática, porque como eu faço como empresa, eu sempre recolho pela empresa, indiferente de quem aprovou o projeto. E o projeto já vem aprovado muitas vezes, mas para aprovar o projeto você tem que ter o responsável técnico, é meio complexo. Você não aprova o projeto sem responsável técnico. Se ele não
Só nesse caso, mas às vezes acontece isso. Você, sei lá, fez um rascunho, mas não levou até o final. Só nesse caso. Se você fez o projeto integralmente, você vai precisar estar inscrito para aprovar o projeto. Você não consegue não aprovar sem não estar inscrito, independentemente de quem for executar a obra, que não é obrigatório ser o mesmo profissional. Isso é óbvio, né? Pode ser um outro profissional que vai executar a obra. Mas aí não tem jeito. Para aprovar, você vai. Na hora que for no guichê, já tem que estar com a coisa em dia, né? Nessas condições, né? De autônomo, né, me refiro. Então, mas talvez é o que ele está falando. Talvez você pode pegar fazer a aprovação do projeto como autor e não licenciar para execução. São coisas diferentes. Aqui no município consegue. Você consegue aprovar, ele tem validade, se eu não me engano, de 24 meses, aquele projeto aprovado. Se você não executar ele perde. Mas você tem que apresentar, no momento da legalização da obra, para executar, você tem que apresentar um responsável pela execução. Entendeu? E o ISS é dele, é de quem executa, não é isso? É de quem executa. De quem aprova, desculpa, perdão. De quem aprova, perdão. De quem executa. É o que ele falou. Que o executor pode ser uma empresa depois. Mas é de quem aprova. Quem aprova é que vai pagar o ISS. Uma pergunta. Lá no Rio a gente tem... Eu faço para vários municípios, né? Aprovação Rio, Maricá, Itaboraí, Niterói. E aí são todos esses ISS, né, que a gente tem que fazer execução de pagamento. A pergunta, na verdade, é uma questão que o contador ele acaba fazendo alguns aconselhamentos para a gente, que nem sempre, talvez. E a minha dúvida é em relação à reforma. Porque no Rio de Janeiro a gente faz muita reforma. A gente tem que pagar ISS para estar executando a reforma, porque até então o contador fala, se você não tiver trâmite na prefeitura, você não precisa pagar ISS. Mas aí isso é uma forma correta ou é uma forma incorreta de ser feito? É uma dúvida. O projeto de reforma pode fazer RRT, precisa fazer RRT. Sim. Se tem contrato, tem RRT. E o síndico vai exigir o RRT do projeto de reforma. Talvez vai incorrer... Entendi. Talvez vai incorrer naquilo que eu falei, né? É igual o cara que é autônomo que recebe o dinheiro e não declara, né? Ele recebe e não precisa declarar porque ele entra no bolso dele e ele não vai dizer a receita quanto ele está ganhando. Mas eu não sei como é que é no Rio, assim. Aí eu também não tenho esse... Então, é que assim, a questão de recolhimento de imposto, primeiro, né? A gente está como representante de uma instituição pública, né, e também eu sou advogado. A orientação que a gente passa é que sempre tem que recolher. Houve prestação de serviço, você tem que recolher. Tá? Eu sei que na vida profissional as pessoas encontram alguns caminhos, inclusive para sobreviver profissionalmente, mas a gente não vai orientar a fazer isso. Tá? O contador, às vezes, ele está lá, teu amigo, está lá orientando de alguma forma. Mas, juridicamente, houve prestação de serviço, o imposto é devido. Tá? Houve prestação de serviço, o imposto é devido. Seja de forma, né, pela pessoa jurídica que está incidindo no faturamento do serviço, ou seja, você, como profissional autônomo, você tem que estar inscrito. A obra, às vezes, a relação jurídica ela não aparece. Ela não aparece no mundo jurídico propriamente dito, na receita. Ou é que nem você falar, não precisa recolher RRT para fazer uma obrinha pequena. O certo é recolher, tá entendendo? Tipo, o certo é recolher. A orientação que a gente tem é recolher o RRT, é pagar os impostos, porque também a regularidade ela também traz benefícios. Tá? E isso é importante a gente lembrar, porque o cenário hoje, às vezes você está economizando um pouquinho aqui, mas a gente não sabe como que a relação jurídica vai se desdobrar daqui para frente. E às vezes a gente tem nas relações sociais curtos-circuitos sociais que a gente não consegue prever. E a formalização, ele te dá garantias para você conseguir resolver os problemas da forma adequada.
Exato, exato. Se você tem se aquela obra dá algum problema vamos lá, com, né, um cenário que caiu uma parede lá, machucou alguém, você está todo regular, você está fazendo certinho, você demonstra que a responsabilidade sobre aquele infortúnio não foi sua, é uma coisa. Agora, quando você não recolheu o RRT, você não recolheu o imposto, daí é assim, aí já existe uma presunção daquele cenário de irregularidade. Então, assim, eu como advogado, eu acho que eu oriento sempre a tentar organizar da forma mais regular possível, né, os cenários das relações jurídicas. Mas eu entendo que determinadas situações né, têm desdobramentos aí que a gente também não tem como penetrar, né, nesse cenário. Mas seria basicamente isso. Boa tarde. Estão me ouvindo? Então, né? É o seguinte, eu acho que, bem, pelo menos a consideração que eu fiz de tudo que eu vi é que a gente tem um estado da arte, a situação que está em funcionamento, né? Mas olhando um pouquinho para frente, né? E não é muito para frente, até porque a pandemia, felizmente ou infelizmente, acabou estabelecendo novas relações de trabalho. Trabalho online, à distância, educação, coisas que antes da pandemia as pessoas não aceitariam de bom grado facilmente. Por exemplo, médico online, eu esqueci o termo que se fala, né? Telemedicina, perfeito. Né? Teleatendimento, teleatendimento pode ser de uma maneira geral, mas a telemedicina, geralmente as pessoas não aceitavam de bom grado. Aconteceu, e é normal. EAD nem se fala, ensino à distância nem se fala. Futuramente, mas um futuro bem próximo, com relação ao ISS, né? Com a internet, com o espaço virtual, a gente está cada vez mais, e possivelmente cada vez mais longe dos nossos locais de trabalho. É muito fácil hoje, com toda a tecnologia disponível, um arquiteto em campus projetar um projeto, uma residência, um hospital, guardadas as devidas necessidades de deslocamento, mas é bem possível de prestar um serviço para fora do meu município. Para um futuro bem próximo, essa dualidade. ISS no município onde eu estou executando, mas estou executando em outro local totalmente diferente. Existe uma possibilidade, existe, mas alguma indicação que isso ocorra só o recolhimento do ISS da obra e não do local onde está sendo exercido a atividade profissional? É a minha dúvida. O que eu vejo, né? Primeiro, uma coisa que é bom pontuar, muito embora a coisa esteja muito bem amarrada juridicamente, porque o STF já falou que essa forma de tributação ela é regular, ela é uma, entre aspas, uma aberração jurídica, digamos assim, sabe? Ela é porque tem situações que a lei faz com que aquela situação que juridicamente ela não é a mais perfeita, mas ela se estabiliza socialmente porque tem uma lei que organiza. Então, ela, por força de lei, ela ganha o status de legalidade. Mas, de fato, eu particularmente, eu comungo da tese de que a tributação do serviço deveria incidir sobre o valor do serviço, tá? Essa é o cenário mais adequado. Mas daí a gente tem um decreto-lei lá que possibilitou esse formato aí de tributação fixa e o STF falou que não há inconstitucionalidade. Enfim, não que a gente não possa ainda tentar combater esse cenário, porque tem uma súmula, mas assim, é muito antigo, tudo muito antigo. Quando você começa, a sociedade começa a
enfrentar novamente a matéria, às vezes, principalmente como você falou, as relações jurídicas elas são diferentes hoje, né? Então os próprios tribunais eles acompanham essa necessidade de atualização. Mas é difícil quando a coisa está simulada, porque muito processo daí eles pegam e já fazem a decisão com base na súmula lá e já está entendendo. Mas eu acho que assim existe, só que não é um caminho fácil, tá? Não é um caminho fácil. Acho que de fato hoje você tem um cenário muito amplo aí de possibilidades de fazer projeto para municípios distintos e hoje, né, todo mundo com a internet e tal. O que acontece? O grande momento que você vai se deparar com essa situação de cobrança é quando você vai precisar legalizar o projeto. Tanto que, assim, né, a gente fala, às vezes tem fases aí do projeto que você faz, mas não foi contratado para fazer a aprovação. Né? Você faz ali até um determinado momento, muito embora a gente sempre defenda a unidade do projeto. Né? Assim, é importante, né, que o mesmo profissional faça todo, assim, pelo menos na teoria essa é a situação ideal. Né? Na prática, às vezes, não existe esse cenário. Mas você vai ter um momento de exigência na hora de aprovar o projeto. Ou quando a Receita, de alguma forma, bater na tua porta lá e falar, ó, você está devendo. Né? Tipo, porque existem os fiscais, né, da Receita também, das receitas municipais também, etc. E a gente, às vezes, tem alguma forma de ser tributado ali que não nesse momento. Mas, assim, eu não vejo a curto prazo uma mudança de cenário, não. Mas é isso, aqui a gente está trazendo a matéria a debate, está tornando a matéria viva e assim a gente consegue começar a visualizar quais as necessidades de transformação. E a sociedade civil, a sociedade organizada, começa a agir para tentar transformar isso, seja judicialmente, politicamente, administrativamente. Na verdade, são duas questões para levantar que estamos o tempo todo falando de projeto, mas o INSS é sobre prestação de serviço. Então, todas as 360 RRTs possíveis, então, também temos supervisão de projeto, execução de projeto, ou projeto, e não só de arquitetura, de paisagismo, de urbanismo, de patrimônio, né, os laudos técnicos, as avaliações, todas essas outras que não necessariamente vão nos levar a uma legalização na prefeitura, todas essas outras também são prestações de serviço e também vão recolher ISS. Então, é como se não é condicionar ao ato de alguém nos pedir esse papel que vamos ter esse papel. Então, temos que tomar cuidado que o imposto é sobre a prestação de serviço, independentemente se alguém cobrar ou não o imposto estar pago, né, a documentação. E a outra questão é que a legalidade, no sentido, e a gente fala isso nas disciplinas de prática profissional, estágios supervisionados, que tratam isso, é que o quão regular está a sua empresa, isso vai determinar qual é o cliente com qual você vai lidar. Então, clientes que exigem trabalhar só com empresas legalizadas costumam pagar melhor e valorizar melhor o seu trabalho do que clientes que preferem, né, profissionais que não estão regulares. Ah, você vai recolher imposto? Não, então não recolhe, porque aquele cliente não é um cliente empresa, né? Não é um cliente que está prezando todas assim como ele espera, procura um arquiteto que não recolhe os impostos, vai dar um jeitinho, ele também vai fazer isso contigo, ele também vai dar um jeitinho para não te pagar, vai dar um jeitinho. Então, qual é o nível de profissionalismo que você quer ter como empresa? Você está pronta amanhã a sair
uma licitação e você estar com toda a sua documentação em dia para poder entrar automaticamente? Quantas vezes a gente vê um edital sendo lançado e aí só quando surge a oportunidade que você sai correndo para botar toda a sua vida em dia, pagar toda a sua... E aí você se candidatar ao edital para poder participar da licitação, você teve que gastar uma fortuna para atualizar seus impostos, seus recolhimentos, né, e poder participar, aí você não ganha. Né? Aí fica, aí atualizou tudo e não ganha, né? Aí fica, se já estivesse tudo em dia, né? Acho que é uma questão de olhar para que estamos recolhendo imposto, né? E se é possível questioná-lo. É bem pontuada essa questão, né, da questão de que você está falando. Mas, assim, nesse caso aí, se aplica mais à empresa, né? No caso, à empresa de arquitetura, que seja com CNPJ, como você falou. No caso nosso, né, vamos dizer assim, eu vou ser um pouco mais realista, porque eu sou de Campos, sou morador, né, daqui da cidade. Então, tipo assim, no Rio a gente vê muito essas questões, como você falou, de editais, essas coisas. Aqui a gente tem muito problema. Edital de projeto de arquitetura, sei lá, se tem algum dia, eu nunca ouvi falar na minha vida. Prefeitura de Campos, se tem, eu desconheço. Ouço dizer quando tem, por exemplo, SESI, essas empresas, né? SESI, Senai, porque são empresas que abrem, às vezes, concorrências locais, né? Ou então, por exemplo, como há pouco tempo agora está tendo um projeto, já tá elaborado o projeto que vai ter a nova sede da Polícia Federal em Campos. Ninguém está sabendo, mas teve. Teve um edital, inclusive, para contratar a empresa local para fazer todos os projetos complementares, inclusive a aprovação no município. Isso é aberto para o Brasil inteiro, porque é um edital federal, né? Edital federal. Então, a gente, às vezes, assim, uns ou outros ficam sabendo. Eu concordo com você. Então, assim, é difícil, como você falou, manter a sua empresa, às vezes. Eu falo por mim, porque às vezes eu já fiz algumas obras públicas pequenas. Porra, dá um trabalho do cão você conseguir botar as certidões em dias para receber e, além de tudo, você gasta antes de começar. Eu já fiz obra pública, é um negócio complexo. Eu não me adaptei, não, porque é um negócio meio complexo, exige muito essas questões documentais. E a outra coisa que você falou é importante isso aí. Na verdade, como a gente falou, como a arquitetura é bastante ampla, né, o universo, o ISS é como ele falou, tanto que o ISS ele já é presumido, né? Você já tem que pagar ele, independente do tipo de serviço que você vai fazer. Se é o projeto de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, você tem que pagar esse imposto sobre profissional, né? Não é só porque é a prova da prefeitura, como você falou. Só que, às vezes, assim, no interior, aqui eu não sei como é no Rio, mas no interior acontece muito essas questões, infelizmente, ainda é muito latente. Por mais que você tente convencer o cliente, muitos clientes falam assim para você: pô, você me dá um orçamento? Beleza. Aí você vai lá. Não, mas não quero nota, não. Aí você bota lá, não quero nota. Tira aí, 15% da nota, já pode tirar, eu não quero pagar isso, eu não quero não sei o quê, eu não quero legalizar, esse negócio de ART, pode tirar isso, prefeitura, eu não quero saber de nada. E é nesse nível. No interior é muito assim, muito. Estou falando que eu faço, às vezes, obra. Agora, há pouco tempo, está fazendo uma clínica, os caras estão gastando lá 300 mil para montar uma clínica, 400 mil, uma clínica de médica, entre equipamentos, etc., tudo deles, e os caras não tirou a nota de nada. Eu fico assim, caraca, os caras estão fazendo o quê? Estão lavando dinheiro? Pô? Você fica até sem dúvida, porque o cara contrata a sua empresa para construir, contrata o marceneiro para decorar, o decorador, ar-condicionado, bota tudo do bom e do melhor e não tira uma nota no CNPJ dele, chega no nome da pessoa física, lá, da dona da clínica, de outra, são 3 sócios. Aí você fica assim, o que esses caras estão fazendo? Entendeu? E você fala, não tem não recolhe. Aí você fala, não, então vou recolher. Ah, não quero recolher, não precisa recolher nada, não vou pagar nada, não. Nesse nível. Não vai aprovar na prefeitura? Não, depois eu vejo isso. Só que não adianta, ele não tem para onde correr. Uma clínica médica, ele vai ter que ir lá para o vigilância sanitária e vai ter que legalizar. Uma hora ele vai cair naquilo, é o que ele falou. Talvez seja mais caro depois, né? Talvez vai ser mais caro depois, que já está pronto. Só que você tirar essa cultura, infelizmente, uma cultura errada, que é a cultura do barato, né? É o que você falou. É o que o cara quer, quem o cara quer contratar, né? Mas não adianta, às vezes, nem você ter uma empresa 100% e o cliente chega para você, cara, não quero isso, não quero aquilo. Pô, aí você fica imaginando, cara, um negócio. Não é que não é sério, vamos dizer. Mas você esperava um negócio, como você falou, mais profissional, vamos dizer, pelo menos. E é difícil, às vezes, aqui pra gente, cara. Você faz obra, às vezes, aí, pô, 200, o cara gasta 500 mil numa obra. E o cara não quer gastar 90 do RRT, não quer legalizar para gastar mais 5 mil. Eu falo, cara, quem gasta 500, gasta 505, não é possível. O cara não tem mais 5 mil para legalizar uma obra, mais 6 mil para legalizar uma obra.
Entendeu? Aí só vai muito quando é o seguinte, a obra é da financiamento bancário, Caixa Econômica. Aí não tem jeito. O cara tem que ir até o final, ele não recebe se não legalizar na Caixa, aí o cara paga tudo bonitinho. Mas se ele fizer um negócio que não precisa de financiamento, que é do bolso dele, o cara esquece. É o que ele falou aqui. Ele vai, assim, é uma prática, né, que se torna, às vezes, entre aspas, né, uma fraude, né, uma sonegação. É um crime. Você está fazendo um crime e você, às vezes, sem querer, como ele falou, você está participando de uma coisa que você nem queria estar ali. Mas, e aí? Você não trabalha, não? Você faz como? Você diz não pro cara, você vai dizer o quê? Não. Eu falei, eu fiz uma clínica agora, eu estava doido pelo atestado, eu estou doido pelo atestado da clínica, mas o cara não quer recolher o ERT. Eu falei, eu estou quase pagando extemporânea do meu bolso e mandando fazer o atestado, porque eu tenho planilha, tenho tudo, tenho um contrato assinado, eu tenho tudo deles, e o cara não recolhe o ERT. Eu vou recolher e vou fazer, porque para mim é bom esse atestado, porque futuramente é uma clínica médica. Como eu já tenho outros atestados já de serviços em hospitais, é uma coisa que é carente aqui na nossa região. Reforma de hospital, reforma de empresa, de clínica, laboratório, quase não tem ninguém que faz. Então, é uma coisa que é bom você ter. Isso é outra coisa que os colegas têm que ficar atentos, que até incorreu aqui agora. É a questão, né, do acervo técnico. Né? Isso é importante. Eu, durante a minha vida, eu levei vários anos, eu nunca tirei uma certidão. Quase 15 anos depois, eu fui me atentar, cara, o que eu perdi de tempo e o que eu dei de atestado para os outros. Porque eu trabalhei em empresa, eu fiz 320 apartamentos perto da Coca-Cola. Quem foi responsável técnico pela obra inteira? Eu, do começo ao fim. Para pegar financiamento na Caixa Econômica, terminar, entregar ao morador, e eu não tirei uma certidão. Nada, não tem nada que diz que eu participei, quem fez aquilo. O dono da empresa, que é engenheiro, o acervo ficou todo para ele. Fiz aquela. Quem conhece Campos conhece a Portelinha, onde é perto da UENF ali, que eram uns prédios com 272 apartamentos. Fui responsável técnico pela obra inteira. 300 casas atrás de Guarulhos, do Hospital de Guarulhos, da HGG. A primeira obra que teve no governo Mocaiber, atrás do HGG, do Hospital de Guarulhos, que era do começo ao fim fizemos a obra. Eu não tenho nada. Eu estou falando 300 com mais 200 por 500, 800 unidades, né, vamos dizer assim, habitacionais, eu não tenho acervo de nenhuma. Hoje, na minha empresa, eu tenho de unidades, que eu fiz uma para cliente. Eu não tenho. Eu podia ter de tudo isso. Não só disso, de todos os serviços que foram mais complexos, né, que tem a questão de rua, né, poste, salão de festa, tudo esses complexos, drenagem, tudo. Eu não tenho nada. Hoje, se aparecer um serviço hoje público, na prefeitura, fazer uma ruazinha com a drenagem, eu não posso entrar porque eu não tenho acervo para isso. E, às vezes, um cara com a empresinha pequenininho ali tem mais acervo do que eu, porque ele foi ao longo do tempo fazendo e eu tenho bastante tempo e não peguei acervo. E o acervo, que fique claro, é do profissional, não é da empresa. Não é da empresa, não, é do profissional. O acervo é seu, não fica na empresa. Então é um negócio assim, é bastante complexo, né? Essas questões de profissionais de legislação, né? De leis, que são bastante. É bom a gente sempre estar atento, porque às vezes a gente. É o que ele falou, incorre no ilegal e deixa de estar legalizado na frente, porque você, sem querer, abriu mão para o cliente que não está querendo muito se legalizar. Bom, gente, a gente já está no nosso horário, né? Vamos encerrar aqui esse bloco. A gente depois ainda também, não sei quem vai ficar, tal, mas a gente tem ainda um mini curso sobre contratos. E queria agradecer, né, em nome do CAL, né, a oportunidade de participar e agradecer a presença de todos aí. Foi muito bom o debate e espero que tenha contribuído aí para a realidade profissional de vocês.